Rafael. Pessoal, então, boa tarde, iniciando aí, eu iniciei a gravação. Hoje, então, é o nosso último encontro do ano, né, do PET, é o grupo 4. Hoje nós teremos a apresentação aí do Rafael e da Júlia. Vocês fiquem à vontade, se apresentem né, pode falar aí do trabalho, depois a gente conversa um pouquinho. Obrigada. Nada. Boa tarde, gente. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Boa tarde, gente. Sou o Rafael. Eu, junto com a Júlia, a gente vai fazer a apresentação hoje, na semana 10. Vou só fazer o compartilhamento aqui da tela. Só um minutinho. Estão vendo direitinho? Tá dando Estamos. para ver, sim. Não, ok. Aí a Júlia vai iniciar e aí eu finalizo. Eu prossigo. Muito obrigada, viu, Rafael? Então, acho que eu vou Nada. iniciar a nossa apresentação já. Pode ser? Pode? Beleza. Então, boa tarde, gente. Eu sou a Júlia e, junto com o Rafael, a gente vai apresentar o Guia para a Inteligência Artificial Generativa na Educação e na Pesquisa, elaborado pela Unesco. Pode passar. O guia ele foi publicado em 2024 e foi idealizado num contexto recente, né? Depois do lançamento do ChatGPT, no finalzinho de 2022, quando ferramentas, né, de inteligência artificial generativa passaram a ser bem mais utilizadas, né, principalmente por estudantes, professores e pesquisadores. Essas tecnologias, elas se disseminaram, né, de uma forma muito rápida, enquanto que regulações, né, nacionais, políticas educacionais, acabaram que não acompanharam esse ritmo, e isso acabou deixando várias questões em aberto, especialmente questões relacionadas, por exemplo, com privacidade dos dados, uso ético dessas ferramentas, impactos que elas poderiam ter na educação e na pesquisa, entre outros. Pode passar. Aí, desde o início, né, do guia, a Unesco deixa claro que a IA ela não pode ser vista como uma solução pronta, assim, uma solução fácil para problemas estruturais da educação, né? Apesar de todos os destaques que essas tecnologias recebem hoje em dia, o guia ele reforça que desafios educacionais mais antigos eles não vão ser resolvidos só por elas. Aí, nesse sentido, um dos principais objetivos, né, do documento seria apoiar países, né, e instituições no geral no planejamento de regulamentações, políticas, ações de desenvolvimento, né, de capacidades humanas para garantir que a IA generativa seja utilizada de uma forma ética, né, com segurança e centrada no ser humano. Aí vale a gente ressaltar que essa abordagem ela está alinhada, né, está centrada com os princípios defendidos pela Unesco, como, por exemplo, promoção de agência humana, inclusão, equidade, igualdade de gênero e respeito à diversidade cultural. Pode passar. Bom, mas o que é a IA generativa? Né, inicialmente, o guia ele explica para a gente o que é a inteligência artificial generativa e como que ela funciona. Então, a IA generativa ela é um tipo de tecnologia que é capaz de produzir conteúdos novos automaticamente, a partir de comandos que são escritos em linguagem humana. E esses conteúdos podem assumir várias formas, como, por exemplo, textos, imagens, vídeos, músicas e códigos de software. Aí, diferentemente de mecanismos de busca tradicionais, né, como o Google, por exemplo, eles só organizam e apresentam os conteúdos que já existem, aí a generativa ela cria novos resultados, né, com base em padrões que ela aprendeu ao longo, né, continuamente no seu funcionamento. Esses sistemas eles são criados com um volume bem grande, né, de dados, vindos da internet, e a partir disso, a IA vai aprendendo padrões estatísticos, como, por exemplo, qual que é a probabilidade de certas palavras aparecerem juntas dentro de um texto, ou como que certos elementos visuais podem formar uma imagem específica, por exemplo. Só que, no entanto, apesar dessa produção ser fluida, né, e convincente,
O guia, ele enfatiza que a IA, ela não compreende o mundo real, né, em sua totalidade. Ela não entende, muitas vezes, objetos, o dinamismo, né, a profundidade de relações sociais ou os contextos humanos. E por conta disso, né, mesmo quando as respostas que a IA dá parecem estar certas, a gente não pode confiar totalmente nessa precisão, já que por conta de tudo isso que eu comentei, né, podem ocorrer erros e podem muitas vezes passar despercebidos, principalmente quando o usuário ele não tem um domínio muito grande sobre o tema. Pode passar. Aí, em seguida, né, o guia discute um pouco quais são as principais controvérsias, né, e as preocupações relacionadas ao uso da IA na educação e na pesquisa. Um dos primeiros pontos, né, que são levantados é o risco do agravamento da pobreza digital, né, que é a desigualdade no acesso, o uso e apropriação de tecnologias da informação e comunicação entre grupos sociais diferentes, já que a gente sabe que o acesso a essas ferramentas mais avançadas de IA não é igual para todos, nem em todos os lugares do mundo. E por conta disso, isso pode ampliar ainda mais desigualdades educacionais já existentes entre países. Outro problema importante é a dificuldade de adaptação de regulações nacionais. Em muitos países não tem nenhuma norma específica para lidar com o avanço da IA generativa, que pode acabar deixando usuários e as instituições desprotegidas, aí, principalmente em relação, como já comentei, à privacidade e proteção de dados. Aí o guia também chama atenção um pouco para o uso de conteúdo sem o consentimento. Né? Muitos modelos de IA, eles são treinados com dados disponíveis online, que não tem autorização explícita dos autores para poderem ser usados para esses fins. Além disso, o documento fala também sobre a falta de transparência desses sistemas, né? Muitas vezes não há uma divulgação muito ampla, né, muito clara, sobre como os resultados dessas IAs são gerados. Também tem a preocupação com a poluição virtual, né, por conteúdos produzidos por IA, e pode acabar comprometendo a qualidade, né, da informação na internet disponível. O guia também fala sobre o risco de redução da diversidade de opiniões, porque já que a IA reproduz padrões, ela pode acabar marginalizando, né, vozes e opiniões que já não são muito representadas. Aí, por fim, o guia também fala um pouco sobre o avanço de deepfakes, que é uma técnica de IA que cria, por exemplo, vídeo, áudio, imagens que são falsos, só que são muito realistas. Eles manipulam, né, digitalmente um conteúdo original para parecer, então, que pessoas, né, de verdade falaram ou fizeram alguma coisa, só que nunca aconteceu. Isso pode ser usado, por exemplo, para manipular informações, né, divulgar desinformação e causar outros impactos sociais negativos. Pode passar. Bom, aí, diante de todas essas questões, a Unesco defende que existe a necessidade da gente regular o uso da inteligência artificial na educação e na pesquisa. Essa regulamentação, ela deve ser baseada numa abordagem humanista, que garante que a tecnologia não vai substituir, né, a capacidade humana, né, de pensar, de decidir, de usar a criatividade, mas sim que atue como um apoio, né, à aprendizagem e à pesquisa. Então, o guia ele propõe alguns passos que são fundamentais para essa regulação, que envolveriam, por exemplo, a proteção, né, dos dados pessoais, tem que considerar também o limite de idade para o uso, né, dessas ferramentas, a exigência, né, de uma maior transparência desses sistemas, validação ética e pedagógica dessas tecnologias antes da sua adoção, né, por instituições de ensino e pesquisa. O documento também fala que essa regulamentação deve envolver diferentes atores, né, contribuição de diversos atores. As agências, né, governamentais, elas precisam criar e fiscalizar normas. Já os provedores dessas ferramentas de IA generativa, eles devem garantir que exista segurança, né, responsabilidade e transparência no uso dessas IAs. As instituições de ensino, elas precisam avaliar também se essas tecnologias elas são adequadas a serem usadas, né, de um ponto de vista ético, pedagógico, e individualmente, né, os usuários eles devem ser orientados quanto ao uso responsável dessas ferramentas, né. A Unesco ela reforça que regular não significa proibir, só que criar condições, né, para que a IA generativa possa ser utilizada de uma forma mais segura, né, justa e alinhada aos objetivos da educação e da pesquisa. Pode passar.
Bom, gente, aí continuando agora o guia, né, da Unesco, falando sobre o marco referencial, né, para uso da IA generativa, né, a Unesco ela vai destacar muito a necessidade da gente criar um marco político bem claro para fazer o uso da IA na educação e também na pesquisa, né? E esse marco, ele vai partir de uma ideia principal, que é a não substituição da ação humana, né, é, pela inteligência artificial, né? E que ela precisa ser regulada para servir as pessoas, né? Não para substituí-las. E um dos primeiros pontos, né, é a promoção da inclusão e da equidade, né? Que a gente vai tomar algumas ações para garantir que a IA não amplie as desigualdades já pré-existentes, né? Igual a Júlia estava falando, como o acesso desigual à tecnologia, ou a exclusão linguística, ou até mesmo cultural, né? E aí um outro aspecto também que o guia traz é a proteção da agência humana, né? Que significa basicamente que os estudantes e os professores não devem se tornar dependentes ou passivos, né, até então, diante da inteligência artificial, porque isso é uma coisa muito ruim que pode trazer impactos negativos, né? E a gente não pode deixar que os estudantes e os professores continuem sendo passivos, né? E estimular que eles sejam mais ativos no processo educativo, usando a IA como uma ferramenta, né, para auxiliar nos processos e na aprendizagem. Aí, além disso, a Unesco ela também vai reforçar que os sistemas de inteligência artificial precisam ser monitorados, né, e também validados, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista pedagógico, né, antes de ser adotado no uso pelas instituições de ensino. E também destaca a importância de desenvolver algumas competências na inteligência artificial para que os estudantes, professores e também os pesquisadores eles saibam usar essas ferramentas de uma forma mais crítica e responsável, porque como a gente já viu, a IA ela dá respostas para a gente de acordo com dados estatísticos, que muitas das vezes pode ser que não estejam corretas ou parcialmente incorretas, né? Aí, a partir dessa parte do guia ali da Unesco, ela muda um pouco o foco, né? Em vez de pensar só em alertar sobre os riscos, né, e tudo mais, ela vai começar a discutir como facilitar o uso criativo e positivo da inteligência artificial generativa, né? E a ideia principal, a partir desse momento, vai ser que a IA ela pode ser uma ferramenta pedagógica muito poderosa, desde que exista uma estratégia institucional bem clara para que a gente possa fazer o uso dela de forma responsável, né? E o guia ele vai enfatizar também que a interação com a inteligência artificial ela deve ser centrada no ser humano, né? Então, a tecnologia ela deve apoiar o ensino-aprendizagem e não substituir o papel do professor, né, do tutor, preceptor, né, a pessoa que estiver ali na posição de ensinar, né, e muito menos também substituir o esforço cognitivo do estudante. E um exemplo muito importante é o uso da IA na pesquisa, que ela pode auxiliar a gente, né, na organização das ideias, na análise inicial dos dados, ou até mesmo na revisão da literatura. Mas, obviamente, sempre com a supervisão humana, né? Porque, como a gente já viu, a IA ela é falha. E na educação, a IA ela pode atuar como um apoio personalizado, ajudando estudantes de forma bem personalizada a aprender no próprio ritmo, né? Inclusive aquelas pessoas que têm algumas necessidades educacionais especiais, a IA pode servir muito nesse campo, né? Ser muito positiva. E o ponto-chave aqui é a noção de cocriação, né? Então, os melhores resultados eles vão surgir quando nós, seres humanos, e a inteligência artificial, a gente trabalha junto, né, em prol de um objetivo. E não quando a IA ela assume protagonismo, né, e deixa a gente agir de uma forma mais passiva, né? Aí, no final do guia, a Unesco vai propor uma reflexão sobre o futuro da educação e da pesquisa, né? Uma vez que o cenário da inteligência artificial está cada vez mais presente. E a gente tem observado que tem cada vez mais é, versões mais específicas e mais atualizadas sobre as inteligências artificiais, cada vez mais inteligências artificiais diferentes,
com usos diferentes. Então, o futuro vai ser cada vez, com uma presença cada vez maior da inteligência artificial, né? E um dos grandes desafios que o guia vai apontar são as questões éticas que ainda não foram totalmente exploradas, né? Especialmente quando a gente fala relacionado à privacidade e à autoria e também o uso de dados, né? Tanto que a Lei Geral de Proteção de Dados vai falar muito sobre isso, né? O documento, ele também vai chamar atenção para os direitos autorais e a propriedade intelectual, já que os conteúdos que são gerados pela inteligência artificial levantam muitas dúvidas sobre a autoria de quem de fato fez aquele conteúdo, né? E também sobre a originalidade, né? E outro ponto que foi levantado é o impacto da inteligência artificial nas formas de avaliação também, dentro das escolas, né, e universidades. Porque se a gente parar para pensar que a inteligência artificial ela vai gerar respostas padronizadas, né, a gente precisa repensar em como a gente pode fazer algumas avaliações que valorizem mais o processo de aprendizagem, né, também o pensamento crítico e a criatividade, coisas que até então a IA não consegue fazer de uma forma tão completa, né, já que ela se baseia em padrões estatísticos. E, para finalizar, a Unesco ela vai alertar também, né, para o risco de produções cada vez mais homogêneas, cada vez mais parecidas, e defendendo a valorização da diversidade das ideias, né, de uma forma geral, e também das expressões no ambiente educacional. Né? E para concluir, um take-home messages, o guia da Unesco ele vai deixar uma mensagem bem clara para a gente, né? Que a IA generativa ela não é uma solução mágica para os problemas da educação, mas ela pode, se usada da maneira correta, né? Ser uma ferramenta muito valiosa, né? Se a gente usar ela com responsabilidade. E o foco deve permanecer sempre no ser humano, garantindo inclusão, equidade, pensamento crítico e também autonomia. E mais do que aprender a usar a inteligência artificial, o desafio é aprender a conviver com ela de uma forma crítica, né? Criativa e também consciente no contexto educacional, sempre tentando fazer todas as interações com a IA de uma forma responsável. É isso. Meninos, estão me ouvindo? Sim. Não, muito, muito interessante, né? Muito, muito rico e eu imagino que eles detalham muito. Eu não cheguei a ler o documento. Acho que cada vez mais, né? A gente tem essa preocupação. Eu acho que é interessante pensar nessa normativa. Eu vejo que a própria UFMG também está um pouco perdida, assim, né? Em como nos orientar, em como fazer. Então, às vezes fico preocupada porque sinto assim também que fica, né, fazendo vista grossa, como dizem, né, que não, como se isso não tivesse acontecendo, mas tentar usar, né, da melhor forma possível e aproveitar realmente os benefícios. Parabéns, então eu vou ter que deixar vocês aí. Ô Marcelo, você consegue conduzir aí com eles? Eu vou deixar gravando, mas aí, né, na hora que eu olhar aqui, eu desligo, é só porque eu tenho que dar uma atenção aqui, mas obrigada. Podem continuar aí. Antes do Natal, Ano Novo, eu mando um oi para vocês lá, a gente conversa, tá? Um abraço. Tchau, Renata. Obrigada, Renata. Boas festas. Até Obrigada a mais. vocês, para nós. Gente, eu tenho uma dúvida que eu queria conversar com vocês e entender um pouquinho sobre isso. Como que é o uso da IA no dia a dia de vocês enquanto estudante? Eu sei, assim, o tanto que ela me ajuda no meu dia a dia, né? Mas como eu já estou fora da universidade, dessa parte de educação e graduação há muito tempo, eu queria saber como que está sendo isso para vocês, essa mudança. Não sei se para vocês é uma mudança, né? Para mim foi. Não, para mim foi uma mudança, sim, porque eu cheguei a fazer uma graduação antes, né? Fazer engenharia, e não tinha IA ainda na época. E agora, na medicina, ela consegue me ajudar muito, porque eu consigo me organizar muito melhor e estudar de uma forma muito mais direcionada. Por exemplo, semana passada,
e na outra semana também, a gente estava tendo muita prova, né? Que era semana de provas. E aí eu aproveitava que eu tinha os relatos das provas anteriores, tinha alguns resumos que alguns colegas faziam, eu mandava tudo para o chat, por exemplo, e falava assim: olha, com base nesse relato, crie questões para mim poder estudar com base nesse resumo e a referência que eu mandava para o livro. Né? Eu mandava o resumo para ficar uma coisa mais direcionada, e Uhum. aí eu posso garantir que assim, o meu desempenho foi melhor por conta da inteligência artificial, sabe? Então, isso é um. E também eu sempre faço cronograma quando eu tô bem apertado, sabe? Porque às vezes, se não tem tempo, não dá pra você ficar ali no livro lendo muita coisa. Né? Porque, por exemplo, eu tive prova todos os dias da semana. Então, se eu pego para estudar tudo muito bem estudado, não tem. Às vezes acaba. Opa, peraí, que a Renata tá entendendo. Foi. Aí às vezes acaba que a gente gasta muito tempo e não consegue absorver o conteúdo que vai ser cobrado na prova, por exemplo. Aí eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Otimiza muito a nossa vida. Sim. Uma pergunta assim, né? Vocês ainda têm aquela dependência dos livros ou não mais? Não, eu prefiro. Se eu tô em dúvida, eu prefiro no livro. Porque, tipo, se for para recorrer em alguma questão, por exemplo, eles não vão aceitar recurso com base em inteligência artificial, não. Tem que protocolar com o uso do livro mesmo. Eu uso os Uhum. dois, para ser muito sincera. Eu gosto muito do chat, uso bastante, inclusive pago o Pro, né, para que ele possa me auxiliar. Muitas vezes, com base nas nossas referências, ele criou pontos específicos para as provas, que para mim foi essencial, né? Eu consegui, por exemplo, assim, o que que eu não posso chegar nessa prova sem saber? E aí ele criava ali para mim um resumo, e isso facilitou muito a minha vida, porque no meu primeiro ano de graduação eu ainda trabalhava, então, para manter um curso integral, o meu trabalho, eu precisava muito de, de otimizar o meu tempo, mas eu ainda pego todas as referências de livro na biblioteca. Por quê? Porque é o que eu comentei no nosso último encontro. Você precisa julgar a inteligência artificial, porque ela inventa muitas vezes. Uhum. Então, não é só confiar. Você já tem que ter dado uma lida ali por cima, prestado atenção na aula, você tem que ter uma noção do assunto, porque se você não tiver nenhuma noção do assunto, vai te guiar para as respostas erradas. Agora, eu tenho para mim, que é o que eu comentei e critiquei na aula passada, que muitas vezes os nossos professores, e eu como professora também, no início eu via dessa maneira, pensam que se você usa inteligência artificial, é menos esforço, então é serviço preguiçoso, serviço porco. Então tem um certo preconceito ali com o uso da inteligência artificial, sim, porque muitas vezes o aprendizado é associado a trabalho duro, esforço, que você tem que passar a noite inteira estudando. E, de fato, mesmo com a inteligência artificial, eu até brinquei com vocês, eu dormi 6 horas na semana, na minha última semana de prova, Uhum. totalizando. Então, isso não quer dizer, é uma ferramenta a mais que você tem que usar e julgar ela. Mas eu uso muito, gosto muito, inclusive gero imagens que não existem e que ficam maravilhosas e me auxiliam muito em apresentação, em trabalho. Eu acho que é rodeado de muito preconceito ainda, principalmente no meio acadêmico, igual a professora falou, tá ainda perdido. Eles acham que se você usar, você está fazendo um trabalho meio mais ou menos, mas enquanto que até para você gerar aquela imagem, você tem que ter domínio do que você está fazendo. Para você usar para estudo, para a prova, você tem que ter uma noção do que você também está pedindo para ele poder fazer. Bom. Eu concordo muito com você, viu, Sabrina? Nossa, realmente faz muita diferença você saber do conteúdo antes para poder julgar. Porque várias vezes o chat já errou comigo, eu fiquei, gente, esse negócio tá muito estranho. Nunca vi falar disso. E aí, assim, quando eu fui conferir, realmente
era uma coisa que não fazia sentido e não estava na literatura, né? Eu uso também o Notebook LM, não sei se vocês já ouviram falar. Você manda o capítulo do livro e ele gera podcasts explicando a matéria, gera imagens também. Ele também é acho que é um serviço do Google também. É outro IA, Rafael? É como se fosse outro IA, mas é tudo do Google também. Tudo do Google. É, Você não E aí ele, conhece, não. o, not, ele é muito bom. o notebook Como é que é o nome? ele é da Google mesmo. É Notebook LM. Vou até anotar que você Aí já conheci. ele faz infográficos, faz slides Coloca no apresentando. chat para a gente o nome. Tá, vou colocar aqui. Por favor. Obrigada. Ele é E perfeito. E aí relacionando um pouco. Pode Gente, falar, às vezes você desculpa. tá lavando uma vasilha aqui, ó, e ouvindo o capítulo do livro que você precisa fazer prova de segunda. Não, é bom demais. Gostei, já anotei. Não, ironicamente, eu faço isso. Muito bom. E relacionando um pouquinho com o curso da Fiocruz, né? Como que vocês veem a aplicabilidade da IA na saúde, assim? Porque eu acho que as coisas estão mudando e mudando muito rápido, né? Vocês que estão dentro da academia hoje, como que vocês estão enxergando essas mudanças que estão acontecendo na saúde, esses monitoramentos contínuos, todas essas possibilidades de mudança que a gente tem com a inteligência artificial? Ô Marcelo, eu tenho muito interesse nisso e, inclusive, eu estou fazendo algumas pesquisas para nortear o meu TCC com base no uso de inteligência artificial na orientação e planejamento de cirurgias ortognáticas, né? Que são aquelas cirurgias bucomaxilo da odonto. E aí, o que acontece? Existe hoje uma inteligência artificial que ela faz o planejamento cirúrgico com base no histórico pregresso do paciente, ele faz toda a análise 3D com scanner e tudo mais, e monta ali, de fato, o seu plano cirúrgico. Quanto de anestesia tem que ser usado, quais as placas você tem que colocar no paciente, como fazer da melhor forma, um possível resultado. E também é visto ainda no nosso meio com muito preconceito, como serviço de preguiçoso. Mas, na verdade, a inteligência artificial, ela não veio para substituir o profissional, ela veio para minimizar erros. Eu vejo dessa forma. Você não precisa fazer tudo com base na inteligência artificial, você tem que julgar ela. Mas muitas vezes ela vai minimizar erros médicos, erros cirúrgicos, erros na área da saúde, de diagnóstico, de tratamento, e que isso pode ser usado para o bem. A gente tem que, de fato, trabalhar o preconceito de que não, a inteligência artificial ela não é má, assim como a internet não era má. Então, eu tenho um pouco dessa pegada, eu gosto muito desse programa, mas eu não encontrei ainda nenhum professor na Odonto que gostou da minha ideia. Eles falam que a gente tem que pensar na ideia do profissional montando esse negócio. Então, quem sabe uma hora eu não acho alguém para orientar aí e comprar essa ideia da IA, porque é o futuro, não tem como fugir muito disso, não. Verdade, Sabrina. Eu acho que igual o próprio conteúdo lá do curso fala, né? Assim, ele me chama muita atenção quando ele aborda o uso da IA para monitoramento de paciente, né? Lógico que tem todos esses problemas relacionados à ética e tudo mais, né? Mas vamos pensar assim da vivência que vocês já têm dentro das unidades de saúde, dos estágios que vocês já fizeram, do conhecimento que vocês têm do dia a dia das pessoas de forma geral, né? Imagina um monitoramento da IA realizado para doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, né? Como que poderia nos ajudar a melhorar a qualidade de vida desses pacientes? Então, assim, eu sou um defensor da tecnologia, né? Eu gosto muito e acho que a gente tem que empregar ela na medida da necessidade. Temos que tomar muito cuidado, igual você falou, Sabrina, em relação que a IA ela não acerta tudo, né? Infelizmente, o ChatGPT ela não te manda uma resposta tipo, eu não sei.
Eu nunca fiz nenhuma pergunta para o ChatGPT que ele me respondeu que ele não sabia. Se ele não sabe, ele inventa. E aí, quando ele inventa, ele é tão persuasivo assim que a gente acredita, né? E aí, na hora que você vai conferir, às vezes você passa umas vergonhas ou você tem que ficar sempre de olho nessa situação. Na semana passada mesmo, a gente estava com um problema sério no serviço de atendimento domiciliar, relacionado à dupla assinatura para paciente que quer ser cremado. E aí, o paciente que foi a óbito e a família deseja fazer cremação. E aí, a gente foi fazer um estudo rápido. Eu fui pesquisar na IA se tinha alguma legislação que amparava a decisão que a gente estava querendo tomar ali, estava discutindo dentro do curso. E aí, a IA me apontou que existia uma resolução. Só que na hora que eu fui ver a resolução, não tinha nada a ver com aquilo que estava sendo discutido. Então, assim, na hora que eu coloquei isso no chat GPT, essa resolução tem a ver com isso. Ele escreveu, é mesmo, sinto muito, eu me equivoquei. Falei, miserável, né? Se a gente vai Ele tem aquela mensagem no final assim, é tipo assim, o ChatGPT pode cometer erros, né, para se isentar dessas possíveis vergonhas. Mas é aquilo que eu falei. Sempre vai falar assim, é mesmo, você tem razão. É isso mesmo. Ele fala, gente, parece uma pessoa muito sem vergonha. Não me atentei para isso. Realmente você está correta. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, ainda é cara de pau. É desse jeito mesmo. E aí a gente e por conta disso, eu acho que a gente precisa sempre conferir, né? Eu uso demais a IA, mas eu tenho que conferir tudo. O que vocês acham dessa aplicabilidade da IA no nosso dia a dia enquanto monitoramento de doenças crônicas, aquilo que foi proposto no curso? Eu acho que. Boa tarde, né, gente? E, Eu estive Kátia? ausente aí alguns dias e tive uns problemas no serviço mesmo, coisa de muita demanda desse final de ano, mas estou aqui. Eu acho que é isso que vocês têm dito, sim. A gente não pode confiar em tudo. E quando a gente fala de doença crônica, acompanhamento, né, longitudinal de usuários, muitas vezes usuários exclusivamente, os dependentes, que não tem como pegar uma segunda opinião em outro local, com outro profissional, inclusive, né? O que é dito no âmbito da saúde para ele ali no SUS é a verdade absoluta, é aquilo que ele assume como uma verdade para poder conduzir o processo terapêutico dele. Então, acho que a gente tem que ter esse senso crítico, sim. Eu gosto muito da IA, apesar de eu não ser tão tecnológica, eu sou meio que autodidata, vou utilizando, igual agora, vocês colocaram aí uma nova ferramenta, vou dar uma mexida, procurar para eu entender se ela me atende mesmo. No meu dia a dia, né? O chat GPT me atende no meu dia a dia, mas eu tenho um hábito de sempre elaborar os meus textos, elaborar as minhas respostas, por exemplo, de um ofício oficial, eu coloco ali só o chat GPT me ajudando, tipo assim, eu coloco o documento que eu já elaborei, coloco para ele assim, analise a coerência gramatical, pontuação, né? Se a informação ficou, se a comunicação foi clara, foi institucional, ele vem me dar algumas dicas assim de como melhorar o texto. Então, a gente tem que entender que a IA não substitui o ser humano, porque o potencial cognitivo do profissional ele precisa sempre ser valorizado, né? Que é isso que vocês estão dizendo aí, é não confiar 100%, porque vai ter momento que vai falhar, como já falhou com vários de vocês que vocês relataram, já falhou comigo também. Então, eu acho que é uma forma da gente potencializar esse conhecimento humano, desse profissional que está ali diante do usuário. Às vezes, ela apresenta para a gente algumas alternativas que a gente não pensou, né? Com a nossa experiência, a gente não pensou. Mas deixar ela fazer por nós não é o adequado, né? Acho sim que tem propostas bem interessantes que podem valorizar o trabalho com os usuários nesse questão de acompanhamento longitudinal de uma forma mais resolutiva, mais integral e
Eu espero de verdade, sim, que seja realmente regulamentado para um uso mais seguro, facilitando o nosso trabalho enquanto profissional e melhorando mesmo a assistência, sabe, do usuário. No dia a dia de vocês, quando... Gente, eu estou perguntando, trazendo esse monte de pergunta, né? Não é só para conduzir a conversa, para encher o tempo, não, sabe? É para a gente poder refletir um pouquinho, porque quando a gente retorna agora desse intervalo, a gente vai para uma parte mais prática, né? E para a gente poder construir uma proposta, a gente vai construir alguma coisa do prático, vamos dizer assim, né? E como que vocês acham que a gente conseguiria, quais são as viabilidades que vocês acham que a gente pode utilizar nas ações educativas e considerando a inteligência artificial? Como que você acha que a inteligência artificial poderia nos ajudar a construir uma capacitação, um curso, que seja um treinamento prático ou teórico, que aborde tanto os trabalhadores da rede SUS quanto os estudantes? Alguém tem Eu, alguma... Sabrina? eu sempre tenho uma sugestão, né? Porque eu já pensei. Ótimo. Mas eu falo que a IA, ela tem uma... Eu, como professora, né, da área da linguagens, ela tem uma ferramenta que eu acho fascinante, que é a transformação da linguagem técnica para uma linguagem acessível. E eu acho que uma possível atividade prática, alguma ação afirmativa que a gente possa desenvolver, eu acho que pegar o nosso texto, né, que é escrito cheio dos nossos termos e da maneira com que já estamos acostumados, e transformar. A primeira coisa que eu acho que ela pode nos auxiliar é transformar o nosso tipo de linguagem para o tipo de linguagem para o nosso público-alvo. Então, se o público-alvo são crianças, então vamos transformar, usando a inteligência artificial, esse texto para crianças. É para o público idoso? Então, vamos tentar transformar para o público idoso. Mulheres que sofrem violência. Como que a gente pode utilizar isso transformando a linguagem? Essa é uma das ideias, mas eu quero ouvir das outras pessoas também. Mais alguma ideia, gente? Eu queria só acrescentar também no que a Sabrina estava falando, porque se você pensar na questão de pessoas que, né, sofreram algum tipo de violência, às vezes falar com uma outra pessoa pode gerar também um, sei lá, um medo, né, um receio e tudo mais, por conta do julgamento. Mas se a pessoa tem um intermédio ali pela inteligência artificial, né, isso pode ser uma coisa positiva, porque ela vai falar assim, não, tô só falando aqui com o computador, ou com, né, porque também tem a ferramenta agora que a IA consegue reconhecer os comandos de voz, né? Então ela pode até narrar né, a demanda dela e isso ser repassado para outra pessoa, né? Até, falando agora outra coisa também, né? Agora, um serviço de triagem, por exemplo, também pode ser feito pela inteligência artificial, né? Se a gente parar para pensar que a coleta, né, desses dados, da queixa do paciente, pode ser feita pela inteligência artificial, que vai ter, de certa forma, uma interação, né, com o paciente que está trazendo a demanda, e já vai ser traduzido para o sistema e falar assim, olha, a queixa do paciente é tal, 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 e aí por exemplo, com base no, acho que é o protocolo de Manchester, não tenho certeza se é esse nome, que classifica os pacientes pela gravidade do caso, É esse né? mesmo. Que geralmente é o que acontece nas UPAs. E então isso seria uma coisa positiva também para a gente poder usar, né? Integrar com o sistema de saúde. É esse mesmo. O Manchester, que é utilizado pela Secretaria, por grande parte do mundo, né? Um dos protocolos mais validados em relação à classificação de risco. Tem suas falhas, tem suas coisas, mas com certeza a inteligência artificial pode ajudar, apesar que ainda não ajuda, viu? Ele ainda é bem, vamos dizer assim, bem analógico, né? Em relação a... Você consegue fazer o Manchester tanto com uma folha de papel quanto com um tablet com touchscreen na sua frente.
Pois é, porque também cabe uma interpretação que pode ser um pouco subjetiva também, né? Sim, é porque ele é muito direcionado, né? Ele é bem objetivo naquilo que identificar o risco e você tem que fazer isso o mais rápido possível para evitar que o paciente fique esperando. Então, você faz a classificação, passa para o outro, você não fica vendo aquilo que é desnecessário para aquilo que o paciente está falando. Só que você tem que acreditar, ele é muito direcionado para aquilo que o paciente está falando, né? Se ele tem uma coisa, ele te falou outra, a classificação dele está prejudicada. Você citou, Rafael, essa questão do conversar, né? E recentemente a gente teve uma notícia que eu não sei qual que é o grau de veracidade dela, que falou de um rapaz que suicidou depois que ele estava fazendo terapia com o ChatGPT. Vocês ficaram sabendo disso? Nossa, eu vi isso. Mas eu não cheguei a ver com detalhe, não. Mas eu vi a manchete. Que acho que foi. Acho que ele estava até Eu comentei aqui na acusado de algum última. crime, não era? Eu não lembro. Ah, o que eu comentei não foi esse, não. O que eu comentei na nossa última reunião, foram os pais de um adolescente que estão, como é que chama? Processando o chat GPT, porque ele fez uma pergunta, agora eu não tenho direito o que que era, mas eu posso até achar essa matéria. Ele fez uma pergunta para o chat GPT e a resposta do chat GPT foi compreendida, né, pelos pais como um incentivo ao suicídio. Então, o que eu sei é esse. Não sei se é desse que você está falando, ô Marcelo, Eu ou é vi, de outra pessoa. foi uma reportagem falando que o rapaz suicidou e ele fazia terapia pelo GPT. Eu não sei qual que é o grau Ô, de Marcelo, veracidade disso, sabe? Até porque se isso não é uma forma das pessoas até de diminuir o uso para isso, uma notícia mercadológica, realmente eu não sei, sabe? Não, eu tem acho esse. que é fake news. E eu vou explicar por quê. Porque há um tempo atrás, eu comecei a fazer uns testes com o chat GPT. E aí eu falava que estava muito triste, que eu não via sentido na vida. Ele sempre mandou ligar no CVV, procurar ajuda médica, procurar ajuda. E, tipo assim, era como se fosse uma pessoa completamente desesperada. Eu não acredito que ele tenha induzido a pessoa ao suicídio. Eu acho que é muito Esse que eu mais uma vi, questão do adoecimento que a pessoa já está passando e é aquela claro. coisa, é assim, ela já está passando por esse processo, é a mesma coisa de virar e falar assim para você, quando você tá com a cabeça boa, a pessoa chega para você e fala assim, ah, você é inútil. Aí você fala assim: não, tô bem, eu não sou inútil, eu tenho várias qualidades, você tá tranquilo. Agora, se você já tá com a cabeça ruim, você fala assim: você é um inútil, aí você guarda mágoa, Então, rancor, fica pior, né? Então, assim, eu acho que Sabrina, dependeu da interpretação que a pessoa pode ter tido daquela resposta, mas o chat, depois vocês façam um teste com o chat GPT para vocês verem. não, mas esse que Ele eu não vi, manda. ele não é brasileiro. Eu não sei se vocês estão falando de algum brasileiro, mas esse que eu vi, me parece que é real, sim. É Mas o um, algoritmo, é ele é o um mesmo. adolescente. Não, mas eu tô te falando assim, né? Esse que eu vi é um adolescente. Não é que o ChatGPT mandou ele suicidar, mas tem várias outras questões, né? Na saúde mental isso tem sido muito discutido. Tem várias outras questões que têm respostas, sugestões, falas equivocadas. Óbvio que vai depender da interpretação de cada um, e claro que não é que o chat GPT causou, né, um diagnóstico de saúde mental em alguém, mas existem tem pesquisas sendo feitas e tem várias outras questões sendo discutidas de avaliações de sugestões, né, de respostas, assim como dar resposta às vezes errada de um trabalho, né, que vocês vão fazer na faculdade, de dar respostas que não são respostas interessantes para casos graves de saúde mental. Então, e é claro que a pessoa que está, às vezes, com um transtorno mental grave, ela vai ter uma dificuldade maior de uma interpretação, né? A gente não pode também achar
que ela vai estar... Não, mas isso aí foi ela que interpretou. Foi, mas é porque ela tem um transtorno mental, né? Então, pode acontecer. Mas esse caso que eu vi, eu não acho que é mentira, não. Depois eu vou procurar e jogo lá no WhatsApp para vocês. Não, eu não tô falando que a notícia é fake, eu tô falando que talvez, é porque igual você falou, a interpretação que os pais deram é que o chat levou a isso, né? É tipo assim, não foi uma resposta direta assim, vá lá e se mate, né? Os pais interpretaram dessa forma. É isso que eu quis colocar, entendeu? Ah, entendi. Isso, por isso que estão processando. Aí não sei como é que está o processo, eu já não, né? Se vai chegar na conclusão de que o chat GPT realmente, É porque eu né, estava falando contribuiu do ou não com a algoritmo morte, não do sei. chat, né? Ele normalmente ele te manda procurar ajuda especializada. Inclusive, às vezes, quando a gente está fazendo alguma pesquisa para a própria área da saúde, ele fala que você tem que procurar um profissional de saúde. Ele não passa, ele, né? Até inclusive entrou uma resolução agora que ele não pode passar prescrição médica de medicamento, de como que a pessoa toma. É, eu não sei como que será feita a regulamentação para isso. Mas é isso que eu estou falando, assim, o que eu falei não é fake o que a notícia que você leu. Não, eu estou falando assim que às vezes a interpretação que as pessoas deram é que ele levou isso, mas eu não vi, porque eu já fiz testes com base nisso quando eu ouvi a primeira notícia a respeito disso. E ele nunca levou esse tipo de resposta. Muito pelo contrário, ele sempre manda você procurar ajuda especializada, que ele não é autorizado a dar diagnóstico. Depois vocês façam testes para vocês verem como é que funciona. Sabrina, só uma fala rápida, uma fala que depois do que você comentou, é que com inteligência artificial a gente não pode confiar que ela vai sempre dar os mesmos resultados. Então, tipo assim, o que eu testar aqui na minha casa, fizer na minha conta do ChatGPT, isso não quer dizer que vai ser o mesmo resultado para outra pessoa que perguntar em outra parte do mundo, ou então até mesmo aqui do meu lado. Porque o Rafael até falou disso, né? Que ela é bem focada na questão estatística, né? Mas é mais a questão de probabilidade, na verdade. Tem o que a gente chama de aprendizado profundo, né? Deep learning, que muitas vezes nem os próprios desenvolvedores da IA, eles conseguem explicar por que que a IA falou alguma coisa ou chegou a tal resultado, sabe? Por isso que é tão importante a gente, né, ter cada vez mais estudos nessa área, para fazer que a IA seja mais explicativa, ela realmente, que a gente consiga realmente entender, né, porque ela chegou a uns pontos, mas é só talvez você não saiba dessa parte técnica, né, da IA, mas o que pode acontecer sim, daí a falar, se mate, eu acho que você deveria se suicidar hoje. Isso pode acontecer, independente. E por isso que é tão importante, né, que a gente tenha regulamento de como que a IA vai ser utilizada. Eu não acho que, né, assim, claro que a gente não sabe se essa questão é fake news ou não, mas essas coisas podem acontecer, infelizmente. Faz parte da IA. Pessoal, assim, ultimamente eu não estou na assistência diretamente, então eu não sei como que isso está chegando nas unidades de saúde. Talvez a Kátia pode nos ajudar para falar disso. Mas, por exemplo, essa semana passada, meu irmão, que é formado em ciência da computação, usa ChatGPT e IaaS o dia inteiro, foi visitar minha avó não estava sentindo bem, ele perguntou para o ChatGPT, né? Se eu te falar alguns sintomas que ela tá sentindo, você me fala um possível diagnóstico? O ChatGPT foi e falou assim, beleza, vou te fazer as perguntas, você vai respondendo. O ChatGPT foi colocando as perguntas, ele foi respondendo. No final, o ChatGPT foi lá e escreveu assim, sua avó provavelmente está com infecção de trato urinário. Meu irmão falou com ela que ela estava com uma ETU, ela não acreditou porque ela não estava sentindo nada, ela não estava com ardência, ela não estava com nenhum sintoma que ela julgava ser relacionado à infecção do trato urinário. Mas, um dia depois veio a febre, ela foi ao médico, o médico pediu um monte de exame e era ETU. E aí o Rafa estava doido lá, pulando de alegria, falando, o chat GPT falou que era, você não acreditou e não sei o que e tal. E aí vem aquela questão, como é que está chegando isso nas unidades de saúde, né? O pessoal já está chegando com o diagnóstico pronto, assim, eu quero isso,
Porque se fosse no caso do meu irmão, ele chegaria no médico e falaria, ó, o ChatGPT falou que eu tô com ITU e eu quero fazer o exame. Tem chegado isso, Ô, Kátia? Marcelo, tem. Tem chegado isso e, assim, coisas bem absurdas, porque nesse caso que você deu exemplo, seu irmão foi assertivo, possivelmente ele alimentou a inteligência artificial com mais dados, né, mais sintomas, e a inteligência artificial foi bem assertiva. Mas a gente tem observado os próprios médicos sofrendo uma pressão para encaminhamento para especialistas, sabe? Sofrendo uma pressão para poder prescrever certos medicamentos. Às vezes o usuário já chega lá querendo um antibiótico porque ele acha que ele está com uma infecção bacteriana de tal nível, e aí eles já vêm falando de qual antibiótico que eles querem. Então tem acontecido sim, mais do que antes. Os médicos sempre sofreram uma pressão, sabe? Tem muita mãe que, porque não quer voltar, quer que o médico já prescreve um antibiótico, por exemplo, no primeiro, segundo dia do sintoma, e às vezes eles não querem prescrever, porque não está dentro do protocolo, né? Mas tem aumentado. Eu acredito que pode ser, sim, uma influência de inteligência artificial. Eu tive uma usuária específica que me procurou lá na gerência, relatando o que a inteligência artificial falou para ela. Ela deixou bem claro que foi uma pesquisa de IA, sabe? E era completamente descontextualizado com o que ela estava sentindo. Ela já tinha passado por 2 médicos na unidade, os 2 corroboraram com o diagnóstico, mas ela estava batendo o pé que o diagnóstico da IA era o mais assertivo. Então, é uma situação complexa também, né? Eu acho que Sabe a o gente que vai que eu ver penso isso um muito, pouco né? sobre isso? É que muitas vezes o paciente ele tem a percepção de que ele não é escutado pelo profissional de saúde. Por mais que às vezes a gente tenha que julgar que o paciente ele traz para a gente algumas inverdades, né, ou algumas questões que não vão corroborar com o diagnóstico, eu acho que o paciente tem a falsa sensação que a inteligência artificial escuta ele e que vai ter um diagnóstico em cima daquilo que ele está falando. E eu acho que isso pode ajudar a nossa prática, uma reflexão na nossa prática médica, sabe? Será que a gente escuta o nosso paciente, ele se sente acolhido a ponto de confiar mais no profissional do que na inteligência artificial? Eu vou Sabrina. avançar um pouquinho mais nessa sua provocação, Sabrina, porque é o seguinte, aí a gente vai até para uma área da psicologia e que as psicólogas podem nos apoiar melhor nessa discussão. Até que ponto que o nosso usuário precisa, de fato, de um profissional médico para escutá-lo? Às vezes a gente vê profissionais da equipe multi que têm esse perfil de uma boa escuta, de uma escuta qualificada, de uma escuta ativa, ser muito resolutivo com usuários que foram poliutilizadores por anos, buscando médico, 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 e a resolutividade estava em uma outra categoria, até pela questão da escuta mesmo, porque o médico ele já é muito, como é que eu digo? É como se fosse um profissional multitarefa, com uma agenda muito estagnada, para um território muito extenso e vulnerável, né? Então, focar só no médico, médico centralizar esse cuidado, acaba não sendo tão resolutivo do que a gente expandir para essa equipe multiprofissional. E às vezes eles vão para um médico por carência mesmo, para serem escutados mesmo. E não precisa, talvez, ser o médico, porque dessa escuta nem sempre sai uma prescrição, nem sempre demanda um ato que é exclusivamente da categoria médica, sabe? Pessoal, dessa vez nós não vamos cortar no meio, não, porque a plataforma não corta, mas nosso tempo chegou no final, né? Eu queria Né, agradecer que não cai. a todo mundo, queria agradecer aos meninos que apresentaram, Rafael, Obrigado. a Luísa. Muito obrigado, parabéns pela apresentação, né? E
dizer para vocês, desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, descansar bastante nesse curtinho tempo que a gente vai ter aí, porque no ano que vem a gente já volta e já volta trazendo as coisas mais práticas para a gente poder desenvolver nossos projetos. Deixa obrigado, Marcelo, viu? Feliz Natal para todos e boas festas. Tchau, Boas festas, pessoal. Boas festas. Feliz Tchau, Natal. tchau, Feliz boas Ano Novo festas. para todo mundo. fiquem com Deus, gente, Qual que é a parabéns. data, gente, de retorno? A gente chegou a conversar, mas eu não anotei não, mas eu acho que é no início de janeiro. Vamos conversar isso no grupo, e aí talvez o Davi, que é mais esperto nessa coisa de tirar nota, talvez ele tenha anotado. Vocês lembram, gente? Tipo assim, a primeira quarta-feira de janeiro é dia 7, né? Mas eu não sei se a gente tipo, marcou na primeira ou já na segunda. Eu lembro que a gente chegou a pensar um prazinho para não voltar de cara, sabe? Ah, tá, Mas entendi. vamos puxar essa conversa depois no grupo de WhatsApp e a gente vai e passa para todo mundo, pode ser? Ah, beleza. Pode Combinado. ser. Obrigada, Sim. viu? Ótimas festas aí para vocês. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, até. Aqui, ó. Então,